Alô galera, Vasco em Análise, meu canal aqui do YouTube, sempre falando de Vasco, claro. E o vídeo de hoje não teria como não falar, né? Da questão ontem do gol anulado do Paulinho, aquele golaço de fora da área, no qual tem um ponto muito importante, né? A regra da CBF, ela fala a jogada que originou o gol. A jogada que originou o gol não foi o impedimento do Verratti. Veio de um outro momento. Vindo de outro momento, não há que se falar em impedimento. Então, o árbitro jamais poderia chamar o VAR ou jamais poderia aceitar que o VAR entrasse nessa situação. O árbitro, ele é soberano, ele não está adstrito, não está subordinado a VAR com relação a jogadas de impedimento, jogadas de anulação de gol e blá blá blá. Então quando o Paulinho domina aquela bola, a bola vindo de um outro momento, que não era o momento do suposto impedimento do Verratti, que tem minhas dúvidas por causa de manipulação de imagens, e não manipulação da questão de fraude, que pode acontecer, mas de manipulação de quem obviamente manipula as linhas. A linha é manipulada por um ser humano. Não é o computador que manipula as linhas. Não é ele que coloca as linhas, não. É o ser humano que coloca as linhas no VAR e o VAR mostra daquele desenho se havia impedimento ou não. Então, há manipulação por um ser humano nas linhas do Verratti. Para mim não estava. É patente que o corpo dele estava atrás ou na mesma linha do corpo do defensor do Palmeiras, né? Então não há que se falar em impedimento. Mas a anulação do gol do Vasco não deveria ter sido dada. Por quê? Porque a jogada veio de um outro momento que invalida aquela primeira marcação de impedimento, sendo assim gol legal. Mas a questão do gol legal, a gente tem que dizer o seguinte: o juiz não é obrigado a aceitar VAR, já falei isso, e pode chegar e falar assim, não, eu estou aqui, dizendo gol. Agora, o mais importante, isso não é interpretação da regra, isso é a regra. Por exemplo, é claro que tudo tem que ser interpretado, né? Por exemplo, se o cara não interpretar que uma maçã é uma maçã, ele não consegue comer a maçã, porque ele pode achar que é um pedaço de madeira. Mas isso é uma brincadeira, né? Não há necessidade de interpretação de maçã. O cara está vendo que é uma maçã. A questão do VAR, o juiz tinha que ver o seguinte: opa, veio de um outro momento que não o momento da marcação do impedimento. Acabou. Mesmo com imagem no telão, para enganar o povo, que foi enganado, né? Tanto é que o técnico do Palmeiras, que é um cara sujo, ele é um cara sujo, né? Ele é um cara que não sabe competir. Tudo ele tá certo. Ele é o senhor dos senhores. Aí ontem ele ficou assim com a mãozinha, né? Apontando pro telão. Só que a questão não é essa. O telão mostrava suposto impedimento do Verratti, mas a jogada que originou o gol do Paulinho, ela invalida o suposto impedimento, porque é uma outra jogada, então um gol legal. Então, é a regra. E o Wilson, o péssimo árbitro ontem, não analisou isso. Ele esqueceu a regra. Ele abandonou a regra. Ou seja, não sabe que uma jogada, a segunda jogada invalida a primeira, ou se sabe, fez de propósito, e se ateve ao telão. E não tinha que se ater ao telão. Por quê? Porque o chute do Paulinho veio de uma outra jogada. Logo, falha na regra do campeonato. E não numa suposta interpretação. Foi mão, não foi mão, nada disso. Então, é um duplo erro aí do juiz Wilson, que inclusive estava na geladeira. Ficou 2 meses praticamente sem participar de jogos, quando fez uma cagada lá no jogo América Mineiro e Galo,
e a CBF o tirou de circulação por 2 meses. E ela coloca no jogo de quem? No jogo do Vasco, né? E a gente não pode esquecer que estamos vindo aí de erros grosseiros contra o Vasco. Partida anterior, Vasco e Galo, a gente estava ganhando por 1-0, houve o pênalti em cima do Gabriel Peck, que não foi dado. E os caras disseram que puxão na camisa, aquele puxão na camisa não tinha sido fundamental para que ele conseguisse o movimento. E, anteriormente, contra o Bragantino também, aquele monte de minutos dados no primeiro tempo, que ocasionou aí 50 blau, e o Bragantino foi lá e empatou ainda no primeiro tempo. Então era praticamente até o Bragantino empatar. Para fechar esse vídeo aqui, eu assisti ontem um boçal, que não vem dizer o nome dele, não vem ao caso, mas o boçal falou o seguinte: olha, o pênalti que foi feito em cima do Arthur ontem, que levou um carrinho do Piton e seguiu a jogada, aquilo foi pênalti. Ocorre que, não obstante ter havido o carrinho do Piton no Arthur, ele se levanta e conclui a jogada sozinho. Ele conclui a jogada sozinho, sem qualquer influência de marcador. Recebeu uma falta? Vamos analisar. Ah, recebeu. Não estou dizendo que foi falta. Ah, recebeu uma falta. Pênalti na grande área. Só que ele continua com o movimento e chuta sozinho e perde o gol. Diferentemente do Peck, que não chuta sozinho. Tem o seu movimento impedido naturalmente pelo defensor que puxa sua camisa contra o Galo. Então são coisas diferentes. O pênalti, o suposto pênalti que o Palmeiras não foi dado para o Palmeiras, não tem nada a ver com a questão do Peck. Inclusive, tem um tal Ludiguinho também, que é um youtuber, né? Que falou que não, o Vasco foi beneficiado. Eu estou dizendo aqui que o Vasco foi beneficiado, e por isso eu posso dizer que o Vasco também foi prejudicado. Não tem nada uma coisa a ver com outra. Por isso que esses caras aí, eles estão no YouTube, porque são jornalistas, mas o único canal que aceita tudo é aqui. O cara fala aqui o que quer, é induzido pelo povo, mas pergunta se o cara jornalista vai trabalhar em algum lugar. Não vai, não tem credibilidade. O cara tem que falar coisas justas. O cara não fala coisas justas, só fica pra cá. No YouTube é que aceita tudo. E aqui deveria ser um canal para comunicadores, né? Porque os caras falam, não, eu sou jornalista e tal, blá blá blá. Não. Comunicador pode ser jornalista ou não. E esse cara aí, tal de Diguinho, ele tem que aprender que ele pode falar de um erro contra o Vasco sem ter que falar obrigatoriamente de um erro que favoreceu o Vasco. Ainda mais porque não foi erro que favoreceu o Vasco. O Arthur continuou jogando sozinho, concluindo sozinho a jogada. Logo, não foi gol. Não teria sido uma jogada de pênalti. Teria sido um gol perdido. Fico por aqui nesse comentário de arbitragem unicamente de Vasco e Palmeiras. Palmeiras e Vasco ontem no Allianz Parque, onde o Vasco poderia ter feito 1-0 e seria outro jogo. Inclusive porque, não obstante o Palmeiras ser melhor que o Vasco, ter jogado melhor que o Vasco ainda não está pronto, talvez nem fique pronto para esse ano ainda, o Palmeiras foi beneficiado, né? E desse benefício, o Vasco não conseguiu sequer empatar e acabou aí Palmeiras 1, Vasco 0. Dê um like aí, se inscreva no canal e fiquem com Deus. Vasco da Gama em análise.